Bom, eu acredito que podemos começar a sessão. Boa tarde para todos. É um prazer. Temos um grande público aqui para o primeiro painel da tarde. O tema do nosso painel, o grande tema, que é também o tema das consequências da quarta revolução industrial para a América Latina. É um tema fascinante. Eu tenho o privilégio de ter comigo as pessoas mais qualificadas, provavelmente, para falarem sobre este assunto, tanto do ponto de vista das empresas, quanto do ponto de vista das entidades públicas e do governo. Também confio no meu panelista, ou num dos membros do painel, que fará um resumo sobre esses dois pontos de vista. Meu nome é Gianfranco Casaki, eu sou CEO para mercados em crescimento da Accenture. Para nós, Growth Markets ou mercados em crescimento significa Oriente Médio, América Latina e Pacífico, Ásia-Pacífico, ou seja, muitos países do mundo todo. E um ponto de observação muito específico sobre o que acontece agora, que a China acelera e está se tornando um dos grandes jogadores desta quarta revolução industrial. Antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de falar que quando me falaram esse tema, quarta revolução industrial, em primeiro lugar, eu quis saber qual foi a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial. E disse muito bem. A primeira foi aquela do vapor, da máquina de vapor, e os atores eram o Reino Unido e a América do Norte. Na segunda revolução industrial, quando envolveu a eletricidade, o Reino Unido foi o primeiro grande ator no mundo. Então, para as primeiras duas revoluções industriais, o centro de inovação era o Reino Unido ou os Estados Unidos. Na terceira revolução industrial, é quando a automatização e a eletrônica começaram a ter um impacto substantivo na forma em que as coisas eram distribuídas, manufaturadas e distribuídas. Agora, os Estados Unidos continuam sendo o centro de inovação, mas outros países, como o Japão e a Coreia do Sul, também têm se integrado nesse grupo e são agora atores significativos nessa quarta revolução na terceira revolução industrial. E agora estamos na quarta revolução industrial. Então, aqui nós pensamos sobre a tecnologia digital e como pode nos permitir transformar a forma em que as empresas manufaturam, distribuem e consumem bens e serviços. Quando falamos do mundo digital, rapidamente entramos no espaço da inteligência artificial e do aprendizado automatizado. Os Estados Unidos continuam no centro e na vanguarda da inovação, mas há novos atores nesse contexto, principalmente a China, que é um grande ator nessa quarta revolução industrial. Então, há uma dinâmica. Por um lado, temos um ponto de vista histórico e depois há outros atores que estão se unindo ao clube e liderando a inovação. A discussão hoje será no sentido de quais são as oportunidades e os desafios para a América Latina nesse contexto. Três temas principais que eu gostaria que os panelistas abordassem. Em primeiro lugar, não há uma visão comum sobre as implicações sociais e econômicas desta quarta revolução industrial. Basicamente, nenhum dos países que eu mencionei
tem decidido qual é o equilíbrio ou a equação certa quanto ao valor social e econômica dessas consequências da quarta revolução industrial. O segundo tema, que também é bastante discutido, é a noção do poder e dos dados. Quem é o dono dos dados? A privacidade é uma parte básica nessa quarta revolução industrial e é um assunto que ainda não foi resolvido e, mesmo assim, não há uma visão comum por parte das diferentes nações. E, por último, na velocidade em que essa inovação está acontecendo, não há uma única entidade, seja uma empresa ou um governo, que possa lidar com a complexidade e a oportunidade que surgiram. Então, a noção de um ecossistema público-privado e como essas duas entidades podem se unir para lidar com essa transformação é outro grande assunto que gostaria de discutir neste painel. E, como eu já disse, temos um grupo muito bem qualificado. Aqui, à minha esquerda, Fábio Coelho, mais de 20 anos, me disseram, talvez um pouco menos, de experiência internacional em vendas, marketing e em diferentes indústrias. E é muito importante hoje a presença dele aqui como diretor de Google no Brasil. E Brasil, provavelmente, tem uma grande presença Google no Brasil fora dos Estados Unidos. É a principal país fora dos Estados Unidos para a Google. Michael Gregoire, obrigado pela presença. De novo, uma das pessoas mais importantes do Vale do Silício, da indústria da tecnologia, CEO da CA Technologies. E ele nos trará a perspectiva dos Estados Unidos e como eles observam seu papel global e o que isso significa em termos da posição dos diferentes países nessa quarta revolução industrial. Maria Scholl-Kaleb, bem-vinda, a ministra de Produção do Peru. Uma longa experiência no setor privado, onde ela também trabalhou com Microsoft e outras empresas de tecnologia durante vários anos, antes de formar parte do governo, com uma agenda muito desafiadora e interessante pela frente no governo do Peru. A professora Woods é decana, fundadora do Blavatnik School of Government e professora de governo na Universidade de Oxford. Ela também é fundadora do Global Economic Governance Program e outros. Obrigada pela presença. Você trará também essa visão público-privada. Também o senhor de Lima, ministro de Indústria do Brasil. Eu tenho certeza que o público estará muito interessado em conhecer a sua opinião sobre como o Brasil vai também lidar nessa quarta revolução industrial. Começo com o senhor Gregoire, perguntando sobre a perspectiva de alguém que passou desse crescimento exponencial dessa revolução industrial e quais as lições aprendidas, quais as lições que o Vale do Silício aprendeu, como isso pode ser utilizado em outras partes do mundo. Bom, em primeiro lugar, ainda estamos num processo de aprendizagem.
Uma das belezas do Vale do Silício é a inovação. Nós utilizamos software como a principal ferramenta de inovação, novas plataformas. E quando você cria na inovação, a forma em que foi feita no passado é que nós não temos esses conceitos de segurança, privacidade, esses assuntos com os quais nós estamos desafiados hoje. Às vezes, nós pensamos que a tecnologia resolve um problema específico e esse é o objetivo. Qual é a consequência não intencional? O fato de que algumas pessoas fiquem desempregadas, por exemplo. Nunca pensamos nesses temas principais que são essenciais para que a nossa indústria possa sobreviver. Estamos, então, lidando com isso hoje. Qual é o papel da tecnologia nesse sentido? É um tema muito interessante. Quem é responsável pelos dados? Quem é responsável pela proteção desses dados? E o que pode se fazer com esses dados quando você os tem? Como você pode usá-los de forma responsável agora que você tem esses dados? Quando eu penso na América Latina, no contexto das coisas que nós estamos criando no Vale do Silício e como isso pode ser visto aqui na América Latina, eu sou mais otimista, porque a América Latina entende muito bem essa tecnologia digital. É a terceira maior economia de internet no mundo. E o que eu gostaria de ver na América Latina é passar de ser um consumidor a ser um produtor, começar a pensar na inovação que vocês podem gerar e fazer melhor do que o Vale do Silício fez. Começar a pensar na privacidade, na segurança. E quando vocês comecem de zero, possam aprender das coisas que nós fizemos erradas e que agora tentamos resolver após milhões de usuários e toda essa quantidade enorme de dados que precisamos proteger. Bom, eu acredito que esse assunto da privacidade dos dados e da propriedade dos dados vai surgir durante a nossa discussão outras vezes. Fábio, do seu ponto de vista, pensando na forma em que Google tem desenvolvido globalmente, tem se desenvolvido globalmente e particularmente na América Latina. Como você vê o setor privado como uma parte ativa, impulsionando esse crescimento na América Latina em termos de empresas que têm esse DNA específico, digital, como a Google? Você vê que isso seja uma tendência? Voltando ao Vale do Silício, quando esse DNA digital cresce de forma exponencial? Bom, em primeiro lugar, começo por dizer que é um prazer estar aqui compartilhando este painel com pessoas tão importantes e as pessoas do público também. Mas eu acredito que nós podemos aprender do Google e como nós vemos esses mercados. Há uma maior oportunidade, inclusive, na América Latina, quando nós consideramos que temos uma oportunidade de pular algumas etapas nesse processo digital. Principalmente no Brasil, há um componente adicional que foi o que nós tivemos nos últimos anos. E isso deu um ímpeto adicional às empresas para experimentar com outras formas de fazer negócios. Essa crise permitiu que as empresas entendessem como funciona o consumidor, e os consumidores mudaram muito no Brasil. Lembro, em 2014, na Copa, tínhamos muito menos celulares no Brasil do que agora. E hoje estamos numa segunda etapa de uma revolução digital ainda maior. Mas temos 140 milhões de smartphones no Brasil. E isso melhorou a vida das pessoas. Temos uma abundância de conteúdo, de oportunidade de conhecimento, etc. E isso permite um novo
ambiente de negócios. Para resumir, quando pensamos sobre o nosso campus aqui, Google tem 6 campi e um deles é aqui em São Paulo, onde os empreendedores podem trabalhar, tem Wi-Fi, tem espaço para se desenvolver. O campus de São Paulo abriu há menos de um ano e já tem 105 mil membros que se conectam com outros empreendedores. No passado, grandes países latino-americanos como a Argentina eram os primeiros lugares da inovação na região. Hoje em dia, a Argentina é fantástico, mas vemos também essa onda no Brasil. Então, estamos criando um ecossistema interconectado. Há muitos desafios, precisamos resolver problemas, mas principalmente atacar as ineficiências e criar empregos. Acredito que a possibilidade de começar nessas economias não é tão boa quanto no Vale do Silício, porque não temos a mesma triangulação entre as universidades, os investidores e as pessoas que querem investir, mas estamos chegando, estamos avançando nesse sentido na América Latina. Bom, isso é fantástico, e se eu penso nessa primeira parte do nosso diálogo, a perspectiva, o ponto de vista do setor privado parece ser mais otimista, enquanto ao que está pela frente no Brasil e na América Latina. A senhora ministra Scholl, eu vou fazer a pergunta em inglês, eu sei que a senhora entende, e a senhora depois decide, temos tradução, decide em que língua a senhora vai querer responder. Eu acredito que é interessante entender qual a perspectiva de um governo em um dos países que tem boa estabilidade enquanto a políticas e tem uma trajetória, como outros países da América Latina também, de ser capaz de implementar programas específicos não definidos pelo governo. Qual é a velocidade, qual é a complexidade que a senhora enxerga na América Latina, onde, de fato, parecido com a Europa, trata-se de países individuais, sim, mas também do conjunto dos países? Eu vou começar com a história do Peru e como nos conectamos com a América Latina. No caso do país, Peru, nós começamos a transformação há 1 ano e meio. Eu comecei essa transformação no meu emprego anterior e naquela época parece que eu tinha que começar do zero. E eu comecei procurando o que os outros países da América Latina estavam fazendo. Nesse sentido, eu fiquei muito surpresa, porque temos países como o Uruguai, como a Argentina, como o Chile, que estão muito comprometidos a utilizar a tecnologia para ter um impacto na sua cidadania, nos seus cidadãos. Nós temos uma associação que se reúne todos os meses para dialogar e discutir como podemos ter um impacto nos cidadãos nessa 4ª Revolução Industrial. No nosso caso, o ponto inicial, você fala sobre dados, como podemos compartilhar dados entre as diferentes agências, porque nos países cada agência parece que é dona dos seus dados, me pertencem os dados, não quero compartilhá-los. Então, 1 ano atrás, nós decidimos que cada uma das agências precisava deixar a sua informação disponível para as outras agências. E a nossa lei de privacidade permite isso. Nós temos uma plataforma que é liderada pelo nosso primeiro-ministro e temos 20 serviços que compartilham dados entre as agências. Tem agora 100 serviços que compartilham esses dados para que tenham um impacto nos cidadãos.
começando na Ásia-Pacífico, nós também queremos compartilhar essas experiências e descobrir como compartilhar com outros países para simplificar os processos entre os países. Nós acreditamos que, como América Latina, talvez não trabalhamos juntos em direção a essa quarta revolução industrial, mas já há muitas iniciativas nesse sentido. Isso é muito encorajador. E eu voltarei a abordar o assunto sobre como os governos precisam dar pé a essa transformação. Senhor ministro Marcos Jorge de Lima, Brasil. Quando eu cheguei há uns 2 dias e visitei clientes nos últimos dias aqui em São Paulo. Há 2 aspectos contraditórios que eu ouvi falar nos últimos 2 dias. Por um lado, há uma preocupação grande sobre as consequências sociais dessa quarta revolução industrial, o risco potencial de que se percam empregos. Na verdade, um risco verdadeiro, não potencial. E, ao mesmo tempo que digo isso, alguns dos clientes com quem eu me encontrei me disse: temos uma quantidade de empregos que não podemos preencher porque não encontramos as pessoas com as habilidades certas para formar parte desses programas de transformação digital. Então, existe esse elemento de uma grande oportunidade, por um lado, e elementos que podem frear o Brasil, que precisam ser abordados. Como o senhor vê que o Brasil possa aceitar essa oportunidade ou abordar essa oportunidade de ser um grande ator na América Latina e também para o resto do mundo? Muito obrigado, senhor ministro. Sim, ficou perto do microfone. Professora Woods, deixei para a senhora como último, por um motivo.
nós ouvimos de que o setor privado está tendo uma visão mais optimista, e o setor do governo está mais prudente, no sentido, sim, estamos fazendo coisas que entendemos que representam uma barreira para a expansão da quarta revolução industrial. E estamos trabalhando nesse sentido a nível local e regional. Então, a senhora fez muita pesquisa e trabalha com vários governos e tem algumas melhores práticas que a senhora viu, ou forma que os governos têm começado a lidar com essa necessidade de alinhar ou inclusive retirar algumas barreiras para que permita esta revolução industrial ir à frente e ter um impacto à maior parte da população dos países. Sim, muito obrigado. Um prazer estar aqui. Eu acho que sim, que os governos em todo o mundo estão tendo exatamente três problemas grandes que a tecnologia e o setor privado poderia ajudá-los a reduzir. Então, o primeiro problema seria o problema o que há entre os políticos e os cidadãos. A diferença onde eu acho que melhores casos são quando os políticos estão utilizando a tecnologia para se comunicar muito mais de perto, para se mobilizar, para ouvir, para obter feedback dos eleitores. Então, isso nos leva, então, para um sistema político muito mais responsivo. E aqui no Brasil podemos ver projetos impulsados pelos próprios cidadãos em várias cidades, 14. O desafio que nós temos com a tecnologia é aquele que todos conhecemos, que estamos numa sociedade muito diversa, ou seja, Facebook, Google, começa a canalizar informação, fazer a curadoria de que essa informação e isso parece ser propaganda, e às vezes tem pessoas que usam um linguajar que de ódio, o que deveria, aí podemos ter um problema. Mas para mim há uma solução muito clara. Suponho que vocês não concordam com a gente, mas temos que tratar essas empresas como realmente como públicas, para proteger a democracia, para poder utilizar a tecnologia para ser uma sociedade mais coesa e não mais fragmentada, né? Então, poderia haver. Então, eu quero essas iniciativas que querem juntar os diferentes setores para saber como utilizar a tecnologia para unir a sociedade. O segundo problema é a diferença entre as expectativas que sempre crescem em saúde, cada vez temos tratamentos mais caros, e os governos cada vez temos mais problema orçamentário. Então, como a gente começa a fechar essa brecha? E eu acho que a tecnologia pode nos ajudar muito, pode aproveitar a fazer a ter um sistema mais rápido, com menos burocracia. Mas talvez os três panelistas já falaram um pouco isso, é a questão dos dados e quem é o dono dos dados. Porque o sistema vai tendo que o governo deveria ter parte dos dados para poder responder às necessidades. Mas eu acho que os cidadãos não têm facilidade nesse aspecto. Por quê? Porque 200 anos de luta sobre a liberdade, normalmente o governo é o ator que normalmente pode utilizar a força coerciva contra você, que pode te castigar. Então, os cidadãos ficam um pouquinho preocupados sobre a sua informação, de liberar a sua informação para o governo. Então, eu acho que está aparecendo, tem três modelos diferentes. Tem um modelo no qual o governo aloca direitos a esses dados, e temos vindo isso também na China, por exemplo, e é bastante efetivo. Do outro lado, nos Estados Unidos, estamos vendo um modelo onde o setor privado, propriamente, que aloca direitos, né? Não sei se o Google trabalha assim, Facebook também, mas parece que
Apple, que eles têm o direito a esses dados. E no meio vejo a Europa tentando de fazer regras que diz os cidadãos que têm direito aos dados. Então, estamos passando por um momento onde todo mundo tem que começar a pensar quem que a gente acha que deveria ter o controle desses dados e como isso deveria ser utilizado. Porque se a gente resolver isso, as possibilidades de melhorar tanto toda a informação e responsabilidade e resposta à mudança seria muito grande. E o terceiro seria a desigualdade. E isso aqui é bastante grande, porque no mundo 20, temos metade da população no mundo na última década tem visto diminuir ou tem se estagnado no aspecto economicamente. E temos vendo muito o crescimento no setor da tecnologia. Então, a sociedade está ficando cada vez mais desigual. Então, nós temos que pensar sobre isso, como que a gente resolve esse problema. Então, eu acho que a tecnologia poderia ajudar nesse aspecto. A gente pensa o que a Amazon, a Alibaba e outras plataformas estão fazendo. Estão todos em mercado, estão dando mercado globalizado, inclusive a produtores muito pequenos. Então, há aqui sim uma possibilidade onde a tecnologia poderia nos ajudar a aumentar as possibilidades, inclusive para algumas comunidades muito pequenas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a questão de empresas, algumas empresas dessas grandes, evidentemente, que acham que podem trabalhar e parecerem intocáveis pelo governo, mas eu acho que para vários cidadãos, pelo menos na Europa, nós chegamos num ponto no qual as grandes empresas de tecnologia, quando você pede para os cidadãos, o que eles falam é isso assim, essas empresas não pagam impostos. Então temos que entrar e fazer um novo contrato social, onde a gente possa pegar de forma que os governos possam, de fato, montar uma agenda que possa atacar, de fato, esse aspecto que possa resultar numa desigualdade muito grande. Então, acho que a tecnologia tem exatamente uma grandes oportunidades para diminuir essas brechas, para resolver esses problemas. E pensando no que a senhora falou, acho que cada componente dos desafios que a senhora descreveu, alguns deles não têm precedentes por conta dessa noção de que não tem mais fronteiras entre os países e de que tem esta polarização de empresas que são de tecnologia contra empresas que não são tecnológicas, a China se transformando num player muito maior que nunca. Tudo isso aí não tem precedente. Então, a história que a gente viu, e tudo isso aqui é algo novo que tem que ser discutido. E claramente, o risco é que esse elemento para a gente chegar a um acordo, pode demorar mais do que a gente imagina. E isso pode ser a preocupação quando a gente pensa sobre esta quarta revolução industrial. Eu queria dizer, eu acho que a gente pudesse resolver a questão da publicação de quem é o dono dos dados, e a gente pudesse resolver, de fato, a parte social de enfrentamento entre as empresas. Sim, mas daqui a 20 anos a gente poderá falar, bom, talvez era fácil daqui a 20 anos, mas então agora abrindo para a plateia, para as perguntas, a gente ouviu diferentes perspectivas, então é mais positivo do que não, o que
é um bom ponto de partida, mas tem alguns aspectos dessa revolução, ou evolução, ou inovação que requer uma certa intervenção. E todo mundo está ciente de que ninguém em qualquer país do mundo tem achado uma receita mágica para resolver tudo isso. Então, a perspectiva e as suas perguntas, por favor, para os panelistas sobre o que tem sido discutido até agora e se tem alguma questão que não tem sido levantada até agora, também pode ser colocada. Boa tarde, eu sou o Eduardo, de Florianópolis, e também trabalho em educação empresarial, de empreendimento. E uma das coisas que a gente está vendo aqui no Brasil ultimamente, como falou Gregório, é não ser um consumidor, mas um produtor. E uma coisa que a gente sempre fala é como ser um novo Silicon Valley. E na América Latina ou qualquer outro lugar do mundo, nunca vai existir um novo Silicon Valley. Ou seja, o que a gente poderia fazer, na sua perspectiva, quais são os valores, quais são as habilidades que poderiam acelerar o processo para entrar nessa quarta revolução industrial como um player tipo top 1? Eu gostaria de começar depois. Primeiro, o ministro acabou de nos falar exatamente o lançamento do programa. Eu tenho sido parte do Conselho no Brasília, trabalhando com vários grupos, com vários ministérios do nosso governo, e a gente pode ver que do nosso governo há um desejo de ser mais, de se tornar mais digital. E esse desejo pode se traduzir em menor custos, melhores serviços. E isso já é muito do que a gente já precisa para saber que a gente ofereça serviços para todos os brasileiros. Então, eu acho que a parte número 1, ou seja, há um compromisso do governo nesse sentido. A segunda parte, eu acho que à medida que a gente vai pensando sobre o governo como um parceiro, a gente não pode contar com o dinheiro do governo para isso. Podemos contar com o BID, o Banco de Desenvolvimento, mas temos que também tentar formar um ecossistema com as empresas privadas, investidoras, porque nós estamos fazendo isso no Florianópolis. É um momento que a gente é o primeiro passo de democratização do acesso e criamos uma sociedade globalizada e uma pessoa em Florianópolis pode investir ou ser um empresário como qualquer pessoa no Israel, e isso aí é fantástico. A segunda parte é de que acho que a oportunidade de fato democratizar as possibilidades de ter uma empresa e ser um ator global, né? Isso aí, temos discutido isso hoje na reunião de unicórnios. Mas isso é uma combinação de empresas que podem criar essa massa crítica, trabalhando com investidores e universidades. Precisamos um pouco também de educação formal nesse sentido. Tudo isso é importante. E quando eu vejo toda a parte de noção do sistema das startups, acho que há outros componentes também. E eu concordo com a professora do Reino Unido, uma é de que nós acreditamos com tecnologia responsável. A gente paga mais de 1,8 bilhões de impostos no Brasil. E tem que haver confiança sobre os dados. Os usuários têm a opção, têm as ferramentas, e os dados pertencem ao usuário. Esse é o mindset que a gente espera. Evidentemente, pode ser que os usuários podem permitir que esses dados sejam utilizados se eles veem valor. E eles podem também, mas eles também têm a oportunidade também de navegar anonimamente. Essa discussão está acontecendo hoje em dia. E eu acho que é muito importante que nós, como sociedade, a gente possa resolver quais são os limites de utilização
dos grupos de dados que é comuns que a gente pode criar juntos. Tendo esse grupo de dados disponíveis dentro de certos limites, a gente pode trabalhar individualmente. Deixa dar um exemplo de algo que a gente não somos número 1 no Brasil, que é o Waze. O Waze é uma plataforma de Google criada no Israel e nós temos 4 milhões de pessoas no Waze só em cidade de São Paulo. Por quê? Porque temos o pior trânsito do mundo, isso, exatamente. Porque somos ineficientes. Há uma eficiência no trânsito e tem uma solução baseada em colaboração. E eu estava em Bogotá, é impressionante, as pessoas usam constantemente, porque os cidadãos veem o valor e não tem problema em disponibilizar esses dados deles. Então, eu acho que essas empresas estão chegando num ponto no qual eles precisam se comportar dessa forma. Nós acreditamos na responsabilidade e mais do que isso, se a gente não trabalhar assim, a gente está expondo a uma sociedade global onde as empresas e os países que não avançam nesse sentido vão ficar para trás. E a gente tem que resolver esse sentimento de forma que estamos criando soluções e resolver os lugares onde as pessoas acham que tem mais problemas para ficar mais forte, tanto como país como como empresa. Então, ministra de Lima, a pergunta era para o Brasil. Então, eu estou perguntando se o senhor tem uma resposta para essa pergunta. E nesse tempo, o que eu ouvindo do Google é de que, de fato, eles estão recomendando não para resolver o problema do trânsito em São Paulo, porque de outra forma, o Waze não vai funcionar tão bem aqui. Então, nunca a gente vai sonhar que o governo vai resolver o problema. Não, mas tudo bem. Entonces, un par de más de preguntas rapiditas. Rapidinho.
Eu queria falar um pouquinho, porque é uma pergunta muito importante. Como o Brasil pode criar um vale de Silicon? E o que queria falar com alguma pesquisa que foi feita em Stanford, falando sobre o setor de biotecnologia, onde os Estados Unidos, o governo investiu muito para construir 12 centros de biotecnologia. Então, o Woody Allen falou que queria, foram trabalhar. São 4 funcionários e 8 não funcionaram. Então, e é muito o que o Fábio falou, ou seja, a questão é a combinação das universidades, empresários, de alguma facilitação do governo e finanças, de forma precisamos dessa combinação. Mas os 4 lugares onde de fato funcionaram e tiveram melhor interação, tinha mais interação entre esses 4, e aqueles que não funcionaram, os lugares estavam ali mais simplesmente. O problema é que não tinha essas interações necessárias. É interessante olhar isso daí, porque não é somente a política, mas fazer uma curadoria para ver por que falharam. Simplesmente um comentário para a mais. Muito obrigado. Eu sou Marcos Souza, eu sou ministro também para minha pergunta é para o senhor Casati e também para Gregor. Primeiro, muito foi falado sobre as capacidades os skills para essa indústria. E qual é o tipo de capacidades ou preparação que precisamos? Qual é a diferença dessas capacidades que queremos criar com o que a gente está fazendo agora? E a segunda é qual é a diferença de por exemplo, especificamente para os países latino-americanos. Uma coisa é quando o Japão ou a Alemanha treina a sua força de trabalho, mas para trabalhar com maquinaria nova, e eles já estão normalmente acostumados a trabalhar com maquinaria de 3, 4 máquinas. Né? Aqui no Brasil, a maquinaria funciona mais ou menos 19 anos. Então, o que acontece na América Latina e no Brasil, quando temos que treinar essas pessoas, se as empresas não estão utilizando essa tecnologia e eles não estão nem sequer pensando em utilizar essa nova tecnologia. Como é a situação, então, na América Latina? E também, qual esse treinamento misterioso para essa 4ª Revolução Industrial? Você gostaria de começar? Sim. Se a gente pudesse voltar um pouquinho com as coisas mais básicas, se você quer participar na 4ª Revolução Industrial, eu acho que é uma capacidade que todo mundo tem, de fato, uma capacidade de fazer. E você já ouviu ela, da Nari e do Fábio. É colaboração. Quando você vê, por exemplo, muito do software desenvolvido, não foi quando Bill Gates escreveu o sistema operativo de Microsoft, ele e Paula já tinha escrito muito. Steve Jobs, Wozniak, quase que escreveram todos esses programas sozinhos. Então, a ideia daquele lobo solitário que vem sozinho, eu acho que hoje em dia é um hábito que morreu. Se você quer escala, se você quer fazer uma coisa que toque a milhões de pessoas, você vai precisar colaborar com pessoas. Então, a metodologia hoje em dia é o ágil. E o ágil manifesto, ou seja, você tem que ter um Scrum, você tem uma pessoa de vendas, outra de financeiro, uma pessoa que administra os dados, você vai ter uma analista de negócio, você precisa ter um pesquisador de uma pessoa do governo na sua equipe, para você poder se comunicar com as pessoas que querem trabalhar com esse tipo de tecnologias. E que tem todas as... E o mais importante é que eles são diversos. Então, eu acho algo muito importante, algo que vocês deveriam ter. Parece um pouco nas nuvens, mas é algo muito simples. Por exemplo, tem uma série de habilidades ou capacidades que você tem que ter. Uma das coisas que a gente fez no WEF,
que foi o grupo de empresas que estava Google, por exemplo, participando, todos os CEOs, a gente pegou todas as armas, deixou todos os escudos na porta, inclusive o ego a gente deixou, a gente entrou numa sala e falou, para que a nossa indústria seja bem sucedida, a gente tem que pensar muito mais amplo. E uma das coisas que não tem para que as pessoas utilizem a tecnologia, temos que ser digitalmente cientes. Então, uma das coisas que está ficando cada vez mais clara é que as habilidades digitais, nós pensamos que estamos pensando de pessoas que estão trabalhando, normalmente as pessoas que estão, não é somente um problema de pessoas do operário, mas porque daqui a uns anos vai ter muitas pessoas de área administrativa que vão ser deslocados por causa do avanço tecnológico, mas o problema que estamos tendo é que não tem ninguém preparado para ocupar esse lugar. Então, nós temos entendido de que esse é um problema para a sociedade e para nossa indústria. E se a gente esperar que o governo resolva esse problema, não é uma expectativa realística. A gente entende o problema melhor. E se a gente pudesse unir forças para resolver o problema, eu acho que a sociedade vai ficar melhor parada e os nossos negócios, nossas empresas também. Então, a gente colocou nosso treinamento num portal. PwC fez um trabalho muito interessante, colocou uma avaliação de graça, então você pode ir a passar e entender qual é a tua atitude digital. E a partir dessa atitude, tem 4 caminhos que você pode pegar, que te dá uma oportunidade de ter treinamento sem custo. Está chegando, está em inglês essa informação e é sobretudo para pessoas que têm estado já trabalhando. Não é para resolver qualquer problema em relação sobre a disparidade, mas é um ponto de início. Então, a gente vai continuar a trabalhar com isso, tentando trazer maior quantidade de pessoas para esse ambiente. E eu espero, se alguém quer trabalhar aí, qualquer CEO, eu estou ligando para vários CEOs de tecnologia para abrir esse portal. Eu acho que esse é um passo na frente. A gente vai ajudar as pessoas, que queremos ter 1 milhão de pessoas retreinadas. Um passo simplesmente concreto, um primeiro passo. Não vai resolver todos os problemas, mas evidentemente é algo concreto. E eu acho que se a gente fizer isso, depois talvez o farmacêutico pegue o próximo passo, como utilizar essas capacidades, talvez seja a contabilidade, talvez uma outra forma. Então, parece que o mistério não fica tão misterioso. Ou seja, você pode pegar qualquer função, qualquer indústria e falar, seja vendas, distribuição, fabricação, financeiro, cada uma dessas áreas serão impactadas e transformadas pela tecnologia digital. Então, esse aí é um aspecto do parte de treinamento. Temos que conhecer essas tecnologias aplicadas, e a parte soft, que o Michael falava, é a capacidade de colaborar com equipes multidisciplinares, de co-criar, que é uma metodologia, uma mentalidade que a mão de obra de 30 anos atrás não tinha. No seu ponto da indústria, das fábricas no Brasil, a questão é que, de fato, a concorrência está em produtividade. Então, tem países, Brasil é um desses países, China é um desses países, onde a mão de obra já não é um fator competitivo, porque não há mais mão de obra barata no Brasil ou na China comparado com outros países. Então, a forma de aumentar a produtividade vai ser utilizando exatamente diferentes processos e técnicas de fabricação, e a equação tem que ser equilibrada de certa forma.
porque se essa produtividade, essa equação não se consertar, o Brasil vai ter um problema de competitividade estrutural. E eu queria fazer um comentário também. Eu acho que isso aqui é muito importante para ser deixado do lado. E nós temos uma responsabilidade. Temos 2 ou 3 ministros aqui. E eu acho muito importante também de falar sobre a necessidade, tá, de um pedaço também para as mulheres. Temos uma obrigação em influenciar o currículo de forma que nossas mulheres entendem mais sobre tecnologia, ciência, matemática, porque isso vai levar a programação para uma sociedade que vai ser muito melhor tecnologia, não somente digital, sobre a nossa capacidade de criar uma sociedade que saiba mais de tecnologia. Há uma oportunidade também para nós, e a gente não faz suficiente, pode ser que a gente não possa criar a oportunidade correta para nossas crianças. E, além disso, é um risco também para nós, porque a gente vê a quantidade de engenheiros que estão se formando hoje em dia, que são bons em AI, em inteligência artificial e machine learning. Tem muito que está vindo da China. Então, temos que correr atrás. Já estamos atrasados como grupo. Se a gente não quer ir a uma posição na qual simplesmente vamos importar tecnologia, temos que criar as bases. Ou seja, temos que trabalhar com STEM, programas para crianças, sobretudo para mulheres, porque temos um problema. Não temos muitas mulheres jovens com acesso ou incentivo para se tornar uma pessoa da tecnologia. Se a gente fizer essa tarefa bem feita, a gente tem uma capacidade de... Somos quase 400 milhões de pessoas. De ser muito mais digitais. Acabou o tempo, ministração. O último comentário do seu lado nesse ponto de como a educação pode estar alinhada, então, com a demanda de novas habilidades, tomando a perspectiva do que o Fábio falou sobre STEM e promover igualdade de gênero no momento que queremos transformar a sociedade. Aproveitando essa quarta revolução, eu diria que temos que trabalhar no curto e longo prazo. Primeiro, seria essas iniciativas de transformar, de fato, os profissionais para que sejam digitais, de certa forma, e de outra forma, onde o governo tem um papel muito importante, que é o longo prazo, ter suficientes pessoas que possam obtenham as capacidades ou habilidades que precisamos e formar elas. Perdão. O que precisamos de habilidades para a transformação. Porque, no final de contas, é como a gente pode, no caso das mulheres, que seja importante para que tem certas iniciativas no Peru que está trabalhando muito, que chama-se Cor Laboratória, que trabalha com meninas que já terminaram a escola em programação. Eles trabalham com elas por mais de um ano, mas a questão importante é de que eles têm um trabalho. Iniciativas desse tipo, eu acho que a gente tem que promover mais para poder ter mulheres trabalhando nesse tipo de trabalhos que normalmente pensamos que são para homens, não somente para homens. E funciona bem. É uma nota positiva. Vamos a parar por aqui. Ficamos sem tempo. E eu acho que não tem mais tempo para resumir, mas se a gente pensa um pouquinho sobre o que foi dito no painel, há alguns componentes aqui da solução que devem ser juntados, como falou a professora, quebrando os problemas em pedaços básicos e resolver esses primeiro seja talvez a melhor forma, tanto para instituições públicas quanto privadas. Muito obrigado, ministro Lima, professor ministro Woods, show, muito obrigado, senhor Gregoire.